Reverendas irmãs, amados irmãos, estamos hoje celebrando a vitória de Jesus. Cristo vive, está vivo, porque Ele ressuscitou. Nós cultuamos um Deus que morreu na cruz, mas que depois ressuscitou. Aqui está a base de toda a nossa fé, de toda a nossa pregação, de tudo aquilo que a igreja representa hoje, é justamente a ressurreição de Jesus. O Catecismo da Igreja Católica nos fala que a verdade, por excelência da nossa fé, chega agora ao cume com a ressurreição de Jesus. Essa verdade que foi defendida, vivida e acreditada pelos primeiros discípulos, as primeiras comunidades, depois também transmitida pela tradição da Igreja, confirmada pelo Novo Testamento, pelas Sagradas Escrituras, e agora essa verdade da ressurreição continua sendo pregada pela igreja. Por isso que a nossa pregação não é vã, por isso que a igreja não é algo, também não é vã. Por quê? Porque nós acreditamos na ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou, tudo muda, tudo muda. Agora a gente começa a enxergar mais o sentido da nossa existência aqui na terra. Nós sabemos que as portas do céu estão abertas para nós, porque Jesus ressuscitou. E não tem como, amados irmãos, duvidar da ressurreição de Jesus. A primeira provação, a prova de que Jesus ressuscitou, é justamente o túmulo vazio. Nós acabamos de escutar no Evangelho, ele não está mais aqui, o túmulo vazio. Por isso que o nosso culto é um culto de um túmulo vazio, porque nós sabemos que Jesus ressuscitou. Nós não cultuamos um corpo que fica ali para sempre, mas nós cultuamos um Deus vivo, que ressuscitou. Nós temos, somente a nossa religião tem o túmulo vazio. Nós acreditamos na nossa ressurreição também, no fim dos tempos, como nos garante Jesus. E é interessante notar que os soldados foram até os sumos sacerdotes, os anciãos, e falaram com eles: olha, o túmulo está vazio. O que eles fizeram? Não, a gente vai dar um dinheirinho a vocês aqui, vocês têm que espalhar essa notícia que os discípulos roubaram o corpo dele, senão todo mundo vai começar a acreditar em Jesus, senão essa fé aí em Jesus vai crescer. E aí eles pagaram os soldados, para os soldados mentirem, e os soldados começaram a mentir. Não, enquanto a gente estava dormindo, claro que um soldado romano jamais poderia dormir no seu posto, era punido severamente. Não, a gente estava dormindo e aí eles foram lá roubar o corpo. Como que os discípulos iriam roubar o corpo? De repente, os soldados lá na porta do túmulo, aquela pedra grande que cobria a porta do túmulo, mas eles mentiram. Por quê? O túmulo já estava vazio, Jesus prometeu que iria ressuscitar no terceiro dia, e Ele está vivo, Ele ressuscitou. Então nem os escribas, os fariseus, todos aqueles sumos sacerdotes, nem aquela pedra pesada, nada conteve Jesus. Ele ressuscitou, Ele está vivo, o túmulo está vazio. E depois nós temos uma outra prova, uma segunda prova gigantesca de que Jesus está vivo, ressuscitado, é justamente as testemunhas. Em Coríntios, se a gente pegar a Sagrada Escritura, em Coríntios, São Paulo fala de mais de 500 pessoas que viram Jesus depois que Ele ressuscitou. Claro, Jesus aparece para as santas mulheres, para Nossa Senhora, para os apóstolos, mas depois dessas pessoas, mais 500 pessoas. São Paulo fala, essas pessoas, algumas estão vivas, outras já faleceram, mas todas viram Jesus ressuscitado. Talvez até tocaram em Jesus, ouviram a voz de Jesus. As testemunhas oculares viram Ele ali ressuscitado, vivo. Então esta é a segunda grande prova da ressurreição de Jesus. E é claro, a terceira prova, nós temos uma terceira prova da ressurreição, é justamente essa mudança radical no coração dos discípulos, dos apóstolos. Interessante notar que quando Jesus morreu na cruz, cadê os discípulos? Cadê os apóstolos? Com medo, esconderam, fugiram, com medo dos judeus, com medo
dos escribas, daquelas pessoas da lei, se esconderam, medrosos, mesquinhos, com medo do sofrimento. Mas agora é muito diferente. A gente percebe, mesmo antes da vinda do Espírito Santo, depois mais ainda com a vinda do Espírito Santo, esses apóstolos agora eles vão dar a vida por Jesus, vão derramar o seu sangue no início da igreja, vão cativar toda a igreja, vão espalhando o Evangelho até chegar a Roma, transformar todo aquele império romano do pecado no império cristão. Portanto, a fé agora é espalhada. Aquele coração fraquinho, medroso, escondido, agora tem um coração que derrama o seu sangue. Todos os apóstolos morreram mártires, menos São João, que morreu bem velhinho já. Mas eles vão dar a vida por Jesus, porque Ele ressuscitou, isso mudou tudo. Nós temos agora um Deus vivo. Se a cruz para os apóstolos, até para os apóstolos, foi um escândalo, talvez muitos pensaram, acabou aqui, tudo acabou aqui. Mas depois que eles viram Jesus, isso muda, volta que a esperança, por isso Jesus é a nossa garantia, é a nossa esperança. Agora eles não têm medo de mais nada. Os discípulos vão ir para a prisão, vão sofrer vários tormentos, perseguições, mas eles acreditaram na ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou, o que são os sofrimentos aqui na terra? Esse pequeno tempo aqui na terra, nós vamos também ressuscitar, então vamos se entregar a Ele, vamos pregar o Evangelho, vamos espalhar o reino. Essa foi a decisão dos discípulos, dos apóstolos, essa mudança radical de vida. E é evidente, amados irmãos, nós temos muitas outras provas, inclusive em historiadores da época. Flávio Joséfo, por exemplo, do século I, ele vai narrar que Jesus morreu e depois os discípulos começaram a dizer que ele tinha ressuscitado. Esse é um historiador, nem está na Sagrada Escritura, mas um historiador da época, do século I, confirmando que Jesus ressuscitou. Então nós não temos dúvida, por isso que nós estamos aqui. Não faria sentido estar aqui dentro da igreja, santificando o nosso preceito pascal, a missa dominical, se Jesus não tivesse ressuscitado. Nada adiantaria pregar os sacramentos da igreja, nada adiantaria se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas Cristo vive. Ele está vivo no nosso coração, em todo aquele que o busca com amor, com carinho, que o procura na oração, na Eucaristia. Ele vive, ele está vivo, através dos sacramentos da igreja, através da presença do sacerdote, através da nossa fé. Cristo está vivo. Por isso que nós celebramos todo domingo. A igreja, o preceito é no domingo, justamente para mostrar isto. Jesus ressuscitou no domingo. Por isso que a gente cultua Jesus e Deus no Santo Domingo. O domingo é um dia especial para nós, é um momento de celebração da nossa fé. Por isso que domingo é um dia de alegria, é um dia de comemorar a nossa fé. Não é um dia como os outros, mas é um dia especial porque Jesus ressuscitou, porque Jesus está vivo. E Ele tem essa importância na nossa vida, e quando a gente se abre para Jesus ressuscitado, a gente começa também a viver essa alegria, essa experiência com Cristo, e a gente começa a espalhar essa notícia. Por isso, amados irmãos, mais importante para nós é o nosso testemunho, aquele que vive a sua fé, aquele que é um verdadeiro cristão, que é um verdadeiro católico, ele está anunciando para o mundo que Cristo está vivo. Ele está ressuscitado. Quando a gente se depara com uma alma pura, que tem reta intenção, que está lutando para viver a santidade, viver as virtudes, é um bom sinal. Você olha para aquela pessoa, Cristo está vivo, Ele ressuscitou. Essa alma não está morta, essa alma está viva. Essa atitude dessa pessoa demonstra que Cristo está vivo, que Ele ressuscitou. Essa alegria em participar da missa dominical, em estar aqui buscando os sacramentos e a igreja, é um bom sinal de que Cristo está vivo e está ressuscitado. Eis aí o nosso grande anúncio, o anúncio da vitória de Jesus. Ele que é também a nossa vitória. Nós sabemos que vivendo nele, nós também vamos ressuscitar um dia. Ele ressuscitou primeiro, como uma fila, e muitos outros, e nós também vamos ter a nossa vitória depois do nosso vale de lágrimas aqui na terra. Confiemos sempre nesta grande afirmação: Ele não está aqui, o túmulo está vazio, Christus vivit,
Cristo vive. Amém.